Por que a população optou por candidatos à direita e extrema-direita que governam privatizando contra o trabalhador e não em candidatos à esquerda que têm programa neoliberal contra o trabalhador? Pergunta muito boa. Ô, Haroldo, respondendo essa pergunta, só quero acrescentar outra, que eu vi aqui no chat, eu acabei de perder o nome do rapaz, ele perguntou aqui, a Carla Maia, a esquerda não vai ter mais nenhum candidato de esquerda em 2026 para presidente, além de Lula? Começando a responder a Carla, tem que ter uma candidatura à esquerda do PT em 2026. Isso é indispensável. Indispensável. Não dá, simplesmente não dá para a gente abrir mão de fazer um debate ideológico, uma disputa dos caminhos da sociedade brasileira, da classe trabalhadora brasileira. Porque, assim, o Lula, ele não vai falar de fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. O Lula não vai falar de acabar com o Plano Safra e fazer uma reforma agrária no Brasil. O Lula não vai falar de reforma urbana e de passe livre, estatização dos transportes em todas as regiões metropolitanas do país. O Lula não vai falar de uma verdadeira política industrial que enfrenta a dependência e o imperialismo e que gere emprego de qualidade, não só emprego que pague mais de um salário, que pague em média 1 a 2 salários mínimos. O Lula não vai falar de reverter as privatizações da era Bolsonaro e Temer, inclusive do governo dele, percebe? O Lula não vai falar de uma série de temas que são estratégicos para a classe trabalhadora, para a disputa da sociedade. Então, tem que ter uma candidatura à esquerda do PT em 2026, a presidente. Tem que ter. E aí a construção disso é muito complexo, muito difícil. Os partidos da esquerda radical têm uma dificuldade estrutural de conversar, né? É uma coisa impressionante, sabe? Mas, assim, tem que ter essa candidatura. Dito isto, a Daisy, porque a população optou ganhar do sistema direito. É uma provocação a pergunta dela. Ah, sim, Muito bom. Muito... Ô, Haroldo, só uma curiosidade. Na eleição de São Paulo, o candidato que mais falou de favela nas entrevistas, né, nas sabatinas, foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele chamou favela de campo de concentração e disse que, se ele fosse eleito prefeito, as pessoas iam parar de morar em casa de lata. Acho que é curioso isso, né? O cara que foi mais incisivo, mais assertivo sobre as condições de vida na periferia foi um cara de extrema-direita. Eu acho que isso diz muito sobre o panorama político que a gente está. Jones, o governo é liberal por opção ou por pressões externas? Pergunta Rogério Canaz. Por opção. Primeiro, assim, os grandes quadros petistas são neoliberais até a medula, né? O Haddad é neoliberal, o Rui Costa é neoliberal, o Camilo Santana é neoliberal. Assim, 4 costados. Eu não vou dar minha opinião sobre o Lula, porque agora não tem correlação de forças para falar abertamente. Então, assim, na tal da frente ampla, quem falou isso, inclusive, foi a própria Manu Dávila, viu, gente? Então, assim, nem brigue comigo, vamos brigar com a Manu. A Manu, ela fez uma fala no debate que a gente teve no ICL, muito interessante, que ela fala assim, frente ampla pressupõe uma esquerda tensionando a frente ampla. Não é isso? Porque, assim, qual é o conceito de frente ampla? Forças de esquerda, forças de direita se juntam em prol de um objetivo. O pressuposto da tal da frente ampla é que na frente ampla vai ter disputa entre forças de esquerda e forças de direita. Massa? Quem é que faz disputa pela esquerda no governo? Isso é mentira. Não existe. É o Camilo Santana? Não. O Camilo Santana apoiou manter o novo ensino médio. É o Haddad, que tem um programa neoliberal de corte. É o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que... Isso, gente, a Manu Dávila é a Manuela Dávila, pelo amor de Deus, né? Enfim, é o Wellington Dias, que defende comunidade terapêutica e que está operando cortes sistemáticos no Bolsa Família e nas políticas sociais, sabe? É o Rui Costa, que defende manter a contrarreforma da Previdência, e inclusive manter a privatização da refinaria Landolfo Alves da Bahia, que aumentou o combustível e o preço do gás de cozinha. Então, assim, há um elemento de pressão, E aqui, Haroldo, veja, esse ponto é muito importante. Ninguém está dizendo que é fácil, viu? Atenção. Ninguém está dizendo que é fácil, que é um passeio no parque, que é muito tranquilo. Não, ninguém está falando isso. O que está falando é
que o governo não tenta mudar a correlação de forças, não tenta cumprir as promessas de campanha e que opera deliberadamente um programa neoliberal, inclusive em vários momentos à direita do Congresso. Porque vamos lá, Haroldo, lembrando, quando Haddad foi para Mônica Bergamo, no meio do segundo turno, dar uma entrevista dizendo que a prioridade é corte de gastos, ninguém do Centrão estava falando, por exemplo, em atacar o FGTS e o seguro-desemprego, não, viu? Ninguém. Foi o ministro que puxou o assunto. Foi o ministro que puxou a pauta. Entendeu? Então, assim, ficou à direita do Congresso. A Deise perguntou se você comentou ou respondeu essa pergunta. Mas vou tentar fazer a pergunta de Deise, porque como ela é uma pergunta provocativa, a gente entrou um pouco na linha de comentar, né? Mas, assim, eu acho que eu vou tentar transformar essa pergunta da Deise numa pergunta que eu acho que é a pergunta que está feita. A população escolheu votar em candidatos que atuam contra o trabalhador, a direita e a extrema-direita. Por que ela prefere esses candidatos aos candidatos de esquerda que também têm programa neoliberal? Porque entre a imitação e o não votar nulo, né? Não, e aí esse é um fator também importante, né, Haroldo? É o fator abstenção, né? Está crescendo em todo canto, né? São Paulo teve abstenção recorde, Porto Alegre teve abstenção recorde. Esse é um fator também que vale muito a pena comentar. Quando a população cada vez mais não vê diferença entre os projetos além do debate, ela tem que sair de casa, né?